E ao longo da nossa vida, nós atravessamos também muitos caminhos, caminhos que nos levam a Deus, caminhos espirituais. E hoje nós vamos refletir sobre um convite muito especial que a igreja nos faz neste tempo da Quaresma, caminhar com Jesus no deserto. O deserto é sempre lugar de silêncio, de provação, de encontro com Deus. Mais do que solidão, o deserto é sempre espaço de transformação, de mudança, espaço onde somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos, enfrentando nossas angústias, fragilidades, para redescobrir o que de fato é essencial. A fé, a oração e a confiança em Deus são sempre elementos essenciais nesse caminho de quem quer seguir Jesus. E hoje, quem nos ajuda a aprofundar esse tema é um seminarista da Arquidiocese de Aparecida, Anderson Donizete. Seja sempre bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Padre. É uma alegria estar hoje aqui com vocês e refletir um tema tão profundo e tão rico neste tempo que estamos vivendo e começamos a viver ontem, que é a Quaresma. Você já terminou a teologia, você já terminou os estudos? Sim, Padre. Terminei a teologia no ano de 2024. No ano passado fiz 9 meses de missão na Arquidiocese de Santarém. Agora retornei e estou aguardando das mãos de Dom Orlando a ordenação diaconal daqui 15 dias, 20 dias. Ele me falou que você já tem com a data marcada da ordenação, não é? Graças a Deus, Padre. No dia 7 de março, se 7 Deus de quiser. março, que beleza. Meu querido, quando a gente fala em Quaresma e sobretudo pensando nesse caminho espiritual, o que significa isso, caminhar com Jesus no deserto? Quando a gente pensa em deserto, Padre, existem 2 ideias. Uma primeira é o lugar geográfico, o deserto existencial, né? E não é tanto desse que nós falamos, apesar de nos inspirarmos nele, né? A Quaresma trata muito mais de uma realidade espiritual, da qual nós comparamos com o deserto que nós conhecemos, né? E nas Sagradas Escrituras nós temos testemunhos inúmeros, tanto do povo de Deus, quanto dos profetas, patriarcas e do próprio Jesus no deserto, né? Então o deserto serve à Igreja como uma referência para entendermos o que é a caminhada quaresmal, a que leva a caminhada quaresmal, né? Justamente porque o deserto tem 2 dimensões que nos ajudam a entender isso. A primeira é a dimensão da solidão, que não é uma solidão desabitada, uma solidão, vamos dizer assim, imposta. Está mais para uma solitude, uma escolha de passar um tempo a sós com o Senhor. Um recolhimento, não é? Justamente, Padre, um tempo de recolhimento, né? Na nossa sociedade hoje a gente vive uma agitação muito grande, né? Uma imediatez muito grande. Nós queremos tudo naquela hora, naquele momento, e não somos capazes de esperar, de respirar, né? Então, o que a Igreja nos propõe agora, nesse momento, é esse tempo de solitude diante de Deus, para que a gente pare um pouco e possa respirar. E aí vem já um dos primeiros tripés da Quaresma, que é a oração. Esse momento de solitude, esse momento de estar a sós com Deus, é justamente para poder crescer na vida espiritual, poder crescer em oração, né? Então, um dos primeiros passos para viver bem a Quaresma é aproveitar o tempo para a oração. Logicamente, nós não temos hoje capacidade de fazer como os monges, de parar toda a Quaresma para poder nos dedicar à oração. Mas nesse tempo a gente precisa, pelo menos, intensificar as nossas orações, né? Nos colocarmos diante de Deus, não só com as fórmulas prontas, mas para conversar, para estar com o Senhor, para partilhar do nosso dia, da nossa vida, com aquele que nos ama acima de todos, né? Então, é essa a ideia da solitude na Quaresma. Sem dúvida que a oração, ao lado do jejum e da caridade, a oração é um elemento fundamental da Quaresma. Me parece muito interessante esse aspecto que você menciona do deserto não como um lugar geográfico, mas o deserto como uma metáfora da nossa própria vida, como uma figura de linguagem, uma comparação daquilo que é a nossa relação conosco mesmo, com Deus, com as pessoas. A Quaresma tem ligação com esses 40 dias de Jesus no deserto, vencendo as tentações. A gente poderia, Anderson, falar de tentações do mundo moderno, tentações que nos incomodam hoje no ritmo de vida moderno, no ritmo de vida digital, dessa cultura digital. O que a gente poderia
enumerar como tentações que merecem cuidado e atenção da nossa parte? O outro aspecto que eu disse, o primeiro aspecto no deserto é justamente essa solitude, o outro é a luta, Padre. Porque para a sobrevivência no deserto físico é necessário lutar, né? Assim também para a sobrevivência na realidade espiritual quaresmal do deserto é necessária essa luta. Luta contra as tentações. E como eu disse, hoje na nossa sociedade existem tentações modernas que muitas vezes nos tiram a paz e que são capazes de nos conduzir a caminhos que não nos levam a Deus, né? Uma delas é justamente essa imediatez, essa necessidade que nós temos de informação toda hora, essa necessidade que nós temos de que as coisas aconteçam na nossa hora, do jeito que nós queremos, né? Não somos capazes de esperar, não somos capazes de respirar e esperar que a vontade de Deus aconteça. Não somos, às vezes, capazes nem de meditar sobre qual é a vontade de Deus. Queremos tudo muito rápido e acabamos tropeçando sobre nossas próprias vontades e sobre nós mesmos, né? Talvez seja essa uma das tentações mais perigosas do mundo moderno. Até porque isso nos impede de ver quem está à nossa volta. Isso faz com que nós nos voltemos para nós e o deserto é justamente para que nós saiamos de nós. Então, essas tentações nos impedem de ver e ser caridoso com quem está à nossa volta. E justamente aí a igreja nos propõe um caminho também. Assim como a oração é o caminho do jejum, o caminho da penitência, né? Para que a gente aprenda a se autocontrolar. A penitência não é infligir dor a si mesmo, a penitência não é nada de querer dor para alegrar a Deus, isso não existe. A penitência é uma forma de autocontrolar-se para ser capaz de resistir a essas tentações, para ser capaz de ser dono de si mesmo e se entregar a Deus. Interessante que a Quaresma parece, conforme você vai explicando, a Quaresma também tem esse sentido pedagógico, né? Através da oração, do jejum, da prática da caridade. É como se Deus nos colocasse, nos apresentasse uma pedagogia, um caminho de pedagogia para a experiência da ressurreição, para a experiência da vida, é isso? A Quaresma sempre aponta para a Páscoa, Anderson? Em todas as ocasiões, em todos os dias, em todos os textos, a Quaresma sempre lembra da ressurreição. A Quaresma não é um tempo em si próprio para que nós paremos e vivamos a vida. O deserto é sempre passageiro, a Quaresma é sempre passageira, ela aponta sempre para a Páscoa da ressurreição. Então a Quaresma é sempre um retiro, um tempo de preparação, né? Existem místicos que dizem que a Quaresma é como que o outono da vida. A gente colhe os frutos dos quais a gente vai se alimentar durante a nossa vida, durante a Páscoa depois. Então é um tempo de se preparar, é um tempo de estar a sós com Deus pela oração, de se autocontrolar e se conhecer pelo jejum, de ver o outro e de estar com o outro pela caridade. Tudo isso em vista da Páscoa, não para pararmos no deserto. Deus não convidou ninguém a viver eternamente no deserto, mas a fazer uma passagem por ele para aprender a dar valor à ressurreição. Afinal de contas, não existe um oásis se não existir o deserto, não existe a ressurreição sem a cruz de Nosso Senhor. Então a Quaresma é sempre essa passagem, esse tempo demarcado. Foi assim com o povo de Deus, 40 anos no deserto, foi assim com Jesus, 40 dias e 40 noites, é assim conosco. A igreja nos propõe esse tempo de passagem para vivermos melhor, para vivermos mais santamente e conscientemente também a Páscoa da ressurreição. É interessante porque sempre quando a gente vai fazer alguma coisa importante, especial, a gente se prepara, a gente se organiza, a gente dá aquela parada e os evangelhos deixam claro que Jesus também fez isso, né? Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, Jesus se recolhe no deserto para esse tempo de solitude, como você diz, para esse tempo de experiência profunda com Deus. A Quaresma não é só tentação, a Quaresma é principalmente encontro com Deus. Com certeza, e é por isso que às vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada. A Quaresma, embora seja um tempo forte de penitência, de oração, não é um tempo de tristeza, né? Não é um tempo de desolação. Pelo contrário, a Quaresma é um tempo de alegria, porque nos preparamos para a Páscoa e por isso fazemos penitência, por isso rezamos com mais intensidade, né? E aquilo que o Senhor disse é verdade. Quantas vezes nos compromissos da nossa vida a gente se prepara, fica ansioso, se arruma, se ajeita, faz tudo da melhor maneira possível para aquele compromisso, né? Assim para a Páscoa, né? No Tríduo Pascal celebramos os maiores mistérios da nossa fé, ou o maior mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição do Senhor, né?
E assim também a Quaresma nos prepara para isso. A Quaresma nos ajuda a ajeitarmos a casa, né? A rasgarmos o coração, como diz o profeta, para que Deus possa penetrar nas fibras mesmo da nossa existência, né? Nas fibras do nosso coração e dar-nos a sua graça de viver bem e santamente a Páscoa. Por isso é necessário viver uma boa Quaresma. Se a gente não se empenha em fazer uma boa Quaresma, também não vamos colher devidamente os frutos da Páscoa. Assim acontece na vida humana em todos os aspectos. Para que a gente possa viver bem alguma coisa, é necessário se preparar para aquilo, né? Por exemplo, para ir bem numa prova, tirar uma nota boa, o aluno precisa estudar, porque se ele não se prepara, não consegue. Assim também na Quaresma. Para que a gente possa colher com alegria os frutos da Páscoa, é necessário viver nesse espírito de alegria, já a Quaresma se preparando para a ressurreição. Aqui no Brasil, a Igreja do Brasil tem um bonito costume de associar a Quaresma ao tema da campanha da fraternidade. Mais uma vez, convidamos você a se unir a esse projeto pastoral tão bonito dos bispos do Brasil, que nos chamam neste ano a refletir, a meditar, a rezar e a realizar obras concretas em favor daqueles que não têm onde morar. Moradia, fraternidade e moradia, ele veio morar entre nós, é o tema que a CNBB propõe para a nossa Quaresma. Anderson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus te conserve nessa caminhada bonita de participação na vida de Deus, de proximidade com Deus. Muito obrigado. Amém, Padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e meditar um tempo tão bonito quanto a Quaresma. Desejo ao Senhor, a toda a equipe e aos que nos acompanham uma santa e abençoada Quaresma, para que possamos colher bem os frutos da Páscoa. Que a Quaresma seja de fato esse tempo de Deus em nossas vidas.